Olá pessoal, aqui é o professor Rosinaldo para mais uma aula de música do 8º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre a orquestra sinfônica, ok? Vamos ver os instrumentos, as origens e tudo o que há. Vamos lá. As origens. A palavra orquestra vem do grego orquestra, que é um lugar situado entre o palco e a plateia, onde os bailarinos, o coro, os músicos ficavam durante as apresentações dos espetáculos. Durante o Renascimento italiano, os compositores começaram a preparar óperas. Vamos falar mais adiante sobre isso. E para conduzir essas óperas, exigia-se um conjunto específico de instrumentos musicais para a execução da obra, o que deu origem às orquestras. Aqui nós temos uma imagem, onde vocês veem que aqui é onde ficava o palco, certo? Aqui tem o teatro, onde ficam as pessoas, né? As arquibancadas, e a orquestra ficava aqui, onde ficavam os bailarinos, onde ficavam os músicos. Então, por esse motivo, a palavra orquestra para os músicos que tocam dentro do teatro acompanhados, né? Evolução. As primeiras orquestras eram formadas por um pequeno número de músicos. Foi no século XVII que o compositor Cláudio Monteverdi aumentou para 36 o número de instrumentos. Espera aí, deixa eu tô... Já errei antes, já errei depois. Pode começar do zero. Ah, tu quer voltar? Beleza. Pode ser que... Beleza, agora tu tem que ir mais pro lado da... pode ser. Tu pode ir mais pro lado da TV, tá? Um passinho pro Eu? lado da TV, é. Pra cá? Isso. Ok. Cuidado pra não ir pro lado da intérprete, porque... Aqui, né? É. Não, qualquer coisa eu corro pra cá. Beleza, beleza. Eu errei logo no começo isso aí, para passar isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sou o professor Rosinaldo. Vamos ter agora uma aula de música do 8º ano sobre a orquestra sinfônica, ok? Vamos lá. A origem da orquestra. A palavra orquestra vem do grego orquestra, que é o lugar situado entre o palco e a plateia, onde os bailarinos, o coro, os músicos ficavam durante as apresentações dos espetáculos. Durante o Renascimento italiano, os compositores começaram a preparar óperas, que será uma aula que nós vamos ver mais à frente. E para produzi-las, exigia-se um conjunto específico de instrumentos musicais para a execução da obra, o que deu origem às orquestras. Então aqui na ilustração nós vemos que aqui temos o palco, né, a parte de baixo, o teatro todo aqui na arquibancada onde as pessoas ficavam, e aqui era o lugar onde ficavam os bailarinos e a orquestra, ok? A evolução. As primeiras orquestras eram formadas por um pequeno grupo de músicos. Foi no século XVII que o compositor Cláudio Monteverdi aumentou para 36 o número de instrumentistas dos grupos sonoros familiares. No século XVIII, com o francês Rameau, esse número passou para 47. A partir de Beethoven, no século XIX, a orquestra passou a integrar cerca de 60 músicos. E aí temos aí a fotozinha aí de Monteverdi lá em cima, Rameau e Beethoven ao lado, ok? Hector Berlioz, esse senhorzinho aí que está na foto, foi um compositor do período romântico. Foi o primeiro compositor que distribuiu a orquestra como conhecemos hoje, variando de 80 a 100 músicos, a orquestra sinfônica, na abreviação OS. O que vai determinar esse número é a combinação orquestral pensada pelo compositor da obra para expressar suas ideias musicais. Ou seja,
A quantidade de músicos ela pode ser maior ou menor, vai depender da obra que é escrita para aquela orquestra tocar. Existem compositores que exigem que a orquestra inteira toque, porque ele fez uma música para que todos os instrumentos participem. E tem outros compositores que reduzem a quantidade de músicos e de instrumentos, né, da orquestra. A orquestra moderna. Podemos, resumidamente, dizer que uma orquestra é um conjunto de instrumentos musicais agrupado com o propósito de executar uma obra musical, escrita para esse grupo ou para acompanhar alguém cantando ou outro instrumento. Para isso, são seguidas algumas regras na organização desses instrumentos, regras que foram estabelecidas com a evolução dos instrumentos. As divisões. Vamos lá, as divisões da orquestra. Uma orquestra sinfônica é dividida em setores conhecidos por naipes, e é o conjunto de instrumentos que guardam entre si uma afinidade ou semelhança. Isso é necessário para que, quando o espectador vá assistir a um concerto, consiga distinguir e ouvir todos os instrumentos que estão sendo executados no momento. Para isso temos as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Esses são os 4 naipes da orquestra. Agora nós vamos ouvir cada setor da orquestra, começando pelas cordas, ok? Então a gente vai ouvir todos os instrumentos da orquestra. O violino, volta lá, dá uma paradinha aí. Não, você tem que apertar em cima do alto-falantezinho. Isso. Não achou aqui, mas é porque ela apertou na figura e passou o slide. A gente pode retomar daí, né? Não, a gente pode retomar do exato momento que ela Pronto. vai acionar o instrumento. Pronto. Aí você pode falar. Eu vou falar E ela o naipe, pronto, ok. Pronto. Peraí, atenção. Pode ir. Pronto, agora aqui, ó, nós vamos ver os naipes da orquestra sinfônica. Aqui nós temos o naipe das cordas. Então vamos ouvir um pouquinho de cada instrumento, ok? Para a gente sentir o som que cada instrumento faz. Vamos ouvir o violino. Só um momento, professor. Sair do lugar não, né? Estou aqui pregado. Tá baixinho, né? Também achei baixinho. De novo. Ah, Pode começar, Lúcio. então, pessoal, agora nós vamos ver o naipe das cordas, né? Vamos ouvir instrumento por instrumento, um pouquinho de cada um. Vamos ouvir agora o violino. Esse é o instrumento mais agudo, né, das cordas. Agora vamos ouvir agora a viola, que é o primo, né, o amiguinho lá do violino. Vamos ouvir a viola. Agora o violoncelo. Notem que a cada instrumento o som, a sonoridade, ela vai ficando cada vez mais grave, né?
Agora vamos ouvir o contrabaixo. Agora o som da harpa. A harpa tem uma sonoridade bem suave, né? Uma sonoridade, né, legal, muito boa de se ouvir. Vamos ouvir agora o piano. Ok? Esse aí foi o naipe das cordas. Vamos agora passar para o naipe das madeiras, né? São os instrumentos de sopro que a gente conhece. Vamos começar pela flauta transversal. Agora o flautim. Agora temos o oboé. Agora temos o corne inglês. O som do clarinete. O som do fagote. E agora o som do irmão dele, o contrafagote. Ok? Esses aí foram os instrumentos do grupo, né, do naipe das madeiras. Agora a gente vai passar para o naipe dos metais, né? Aí a gente começa com um trompete. Agora o trombone. A trompa. A tuba. Ok? Agora nós vamos passar para a percussão. Aí na percussão nós temos vários instrumentos. Esses instrumentos que a gente está vendo aqui são alguns dos instrumentos de percussão, né? O bombo, o tímpano, o carrilhão, o caixa, o xilofone, o triângulo, os pratos. Porém, existe uma infinidade de instrumentos de percussão, né, que a orquestra sinfônica pode usar, né, que o músico da orquestra sinfônica pode usar. Vai depender, obviamente, da música a ser tocada e daquilo que foi escrito pelo compositor. Então, para a gente fazer um resumo, eu peguei um pequeno vídeo, né, que vou mostrar para vocês agora, sobre os instrumentos de percussão, mostrando cada instrumento de percussão, alguns deles, né? A gente não vai conseguir ver todos, mas aí vamos assistir esse pequeno vídeo.
Ok? Isso é uma pequena amostra dos instrumentos de percussão, né? Existem milhares de instrumentos de percussão. Vamos passando. Agora vamos falar sobre o maestro. É muito comum as pessoas se perguntarem: o que faz aquela pessoa com a varinha na frente da orquestra? De preto, geralmente, né? Talvez esse seja o principal componente da orquestra. Ele é o responsável pelo andamento da música e de fazer com que cada músico comece a tocar na hora certa dentro da música. Além de ter que saber todas as partes que será tocada pelos músicos. Ou seja, o maestro, ele tem que saber de toda a música, né? De todas as partes, de todos os músicos que estão ali na orquestra. Imagina que você tem uma orquestra de 100 componentes, né? Com 4 naipes, e cada naipe o maestro tem que saber, né? De cor, né? Ou tem que estudar muito a música para saber a entrada de cada instrumento, a que hora cada instrumento vai tocar, ou que cada naipe vai entrar. Essa é a figura do maestro. E também o andamento da música, né? Sem o maestro, o andamento da música fica prejudicado. Então o maestro é provavelmente um dos principais, né, músicos da orquestra, apesar de não tocar nenhum instrumento quando a gente vai assistir a uma orquestra. Agora nós vamos à indicação, né? A indicação que eu passo para vocês hoje é o seguinte: é a incrível história da orquestra. Esse livro é do Bruce Koscielniak, certo? E conta sobre a história da orquestra, desde os primórdios até hoje em dia, com os instrumentos, fala sobre os instrumentos, sobre um pouquinho a evolução dos instrumentos. É um livro muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de pegar, vocês vão se deleitar com ele. E a segunda indicação é uma obra de um compositor chamado Prokofiev, chamada Pedro e o Lobo. Essa obra, ela conta a história de um menino, né, que se depara com um lobo. Porém, ela é contada toda com a orquestra sinfônica. Cada instrumento faz um animal, faz um ser humano. Ou seja, é muito legal e está grátis aí para vocês que têm acesso à internet. Vocês podem ouvir, né, ouvir e assistir Pedro e o Lobo pelo canal de internet, aí, os canais de streaming de música e de... Puta que... Fala o seguinte, professor. Vou voltar Vamos daí. resumir essa parte aí. Está muito grande mesmo. Eu estava querendo cortar. Vamos cortar isso aí, porque realmente está muito grande. Vamos simplificar o mais rápido possível. Ok, pronto. Porque tu pode falar do... Pode dizer o YouTube, pode. Pode. Pronto. Eu estava querendo enrolar para não falar YouTube, mas beleza. Pronto. Aí tu seja breve que vai ficar... Pronto, vamos lá. Pode ir. Pronto, galera. Agora a gente vai às nossas indicações. A primeira indicação é a incrível história da orquestra, de Bruce Koscielniak, certo? Que conta a história da orquestra desde os primórdios até hoje em dia. E a segunda indicação é um vídeo que você pode encontrar na internet, no YouTube, está de graça aí para vocês, chamada Pedro e o Lobo, de Prokofiev, que é uma história contada com os instrumentos musicais. Eu acho que vocês vão gostar muito, ok? Agora nós vamos ao nosso desafio, né? Vamos fazer relembrando, né? Relembrando a nossa primeira aula lá, que foi de organologia, né? Que a gente classifica os instrumentos. Dentro da organologia, onde classificamos o naipe das cordas de uma orquestra sinfônica. Aí vocês vão dar a resposta e na volta aí a gente corrige com vocês. Ok, gente? Muito obrigado para vocês e até a próxima.